Olá, amigos cinegrafistas e fotógrafos do Estado do Espírito Santo, aqueles que participam da associação e aqueles que ainda não participam e que eu tenho certeza que vão participar em algum momento. Estou aqui para deixar um recado, algumas dicas solicitadas pelo meu amigo Wagner Bresciani a respeito do que a gente pode fazer para minimizar as nossas perdas, né, em relação a esse momento difícil que a gente vive hoje, diante dessa pandemia que teima em se manter em níveis altos, né? E deixando a gente cada dia mais apreensivo. Então, estou aqui para deixar alguns recados para vocês. E a primeira dica é sobre o que a gente consegue, de alguma maneira, controlar, o que está nas nossas mãos, né? Que é em relação aos nossos custos, principalmente os nossos custos fixos. A gente precisa de alguma forma estudá-los, né, em detalhes para ver o que é possível a gente eliminar em termos de custos fixos, para poder fazer com que o peso desses custos não nos tornem ainda mais sensíveis, principalmente no momento de negociação com um cliente ou um possível trabalho, né? E a gente não precise dar muito mais descontos e diminuir o nosso preço para poder fechar. Então, controlar os custos é importantíssimo no momento em que a gente vive hoje, porque o outro lado não está sob o nosso controle. A gente consegue controlar o que sai, agora o que entra, a gente faz os nossos trabalhos de marketing, de contatos com os nossos clientes que a gente já atendeu, talvez nos prospectando novos clientes também, com os nossos parceiros, mas o fato é que a gente está com muitas restrições em relação aos trabalhos, principalmente quem atua em eventos sociais, né? Que é uma área da fotografia super impactada com essa pandemia. Então a gente precisa ter esse trabalho bem ajustado em relação a analisar os custos para poder eliminar aquilo que realmente não é necessário, estritamente necessário. E aí, claro, cada família, cada profissional entende o que é essencial e o que não é para o seu dia a dia. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. O que a gente tem pago que não é necessidade básica para a gente sobreviver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é meio que natural e compreensível, é a gente não contrair novas dívidas, né? Em relação a, principalmente os fotógrafos, né? A não comprometer nem nesse mês, nem no mês que vem, nem nos próximos meses, o orçamento em relação a novas aquisições, né? Principalmente de equipamento, que acaba impactando bastante na parte financeira. Então, a não ser que você esteja com o equipamento totalmente defasado ou que teve algum problema que não é possível dar manutenção no equipamento e que aí sim você precisa ter um novo equipamento para poder executar os seus trabalhos, esse não é o momento para fazer nenhum tipo de investimento nesse sentido. Então é importante a gente entender que quanto menos compromissos financeiros a gente tiver de agora para daqui, sei lá, 6 meses ou até um ano, melhor, menos sensível a gente vai ficar e menos encrencado a gente vai estar em relação aos números que nos afetam tanto. Bom, e o que a gente não consegue controlar são realmente as receitas, as entradas, né, de recursos. Então, como que a gente pode, de alguma forma, buscar esses recursos, buscar trabalhos ou, de repente, um complemento de algum trabalho que você já fez e que pode estar, nesse momento, acontecendo, entrando em contato com esses clientes que ainda não finalizaram os trabalhos ou ainda deixaram para um segundo, terceiro momento, fazer, por exemplo, um álbum, né? A gente entrar em contato e de alguma forma, convencê-los de que é um momento mais tranquilo em relação a escolha das fotos, porque normalmente os clientes falam, pois não tive tempo para escolher, tal, etc. Então, esse é um momento que
Talvez para alguns clientes seja um momento mais tranquilo, e por outro lado a gente também tem mais tempo para poder de repente produzir algo que possa encantar esse cliente ainda mais. Por exemplo, fazer uma escolha, uma edição das melhores fotos daquele casamento e criar uma diagramação, né, que possa contar essa história de uma maneira super bacana, com momentos e emoção, etc., como uma base do projeto do álbum, e mostrar isso para o cliente e oferecer a oportunidade para ele escolher as fotos dos retratos das pessoas que eles querem inserir no álbum, né? Como fotos de família, foto com os padrinhos e até amigos durante a festa, por exemplo. Eles acrescentarem essas fotos no álbum e fazer com que o álbum fique um pouco maior ainda do que o projeto que você fez. Então, encantar o cliente com as fotos de momentos, de história, de emoção, sentimentos. E essas fotos você vai escolher. Você vai diagramar o projeto do álbum, mandar por link, ou de repente ter um contato com vídeo chamada, explicar que o casamento que foi muito legal poder fazer esse trabalho de diagramação do álbum, relembrando tudo que aconteceu no dia do casamento, que foi tão bacana, tal, e dizer que está encaminhando um link para mostrar para eles qual foi tua visão em relação ao casamento, dos momentos mais importantes na tua opinião, na tua visão, para que eles possam ver e entender mais ou menos o que seria um álbum do casamento deles, uma coisa mais concreta do que simplesmente a galeria de provas que eles viram até então, né? E oferecer e dizer para eles, olha, muito bacana, vai ser muito bacana se vocês acrescentarem a essas fotos, a esse projeto, as fotos que vocês gostariam de ter de recordação com as pessoas mais próximas, as pessoas, os amigos, os familiares, e fazer com que o projeto cresça, né? É uma boa dica para pensar nesses produtos que ainda não foram feitos pelos clientes que vocês já atenderam, vocês já fotografaram. Outra coisa são os álbuns extras, que as pessoas não compram aquilo que não sabem que tem para comprar. Então, se você não oferecer, as pessoas não vão ficar sabendo que existe isso. Então, é interessante oferecer. E eu acho que os contatos com esses clientes devem acontecer primeiramente para aqueles clientes efetivos, né? Aqueles que vocês já atenderam, né? Para poder não só oferecer álbuns e produtos, mas também novos serviços, né? Um segundo momento de uma demanda que de repente pode acontecer numa gestação. Você fotografou o casamento de um casal que agora está esperando um primeiro filho. De repente é um momento de oferecer um serviço, né, de um ensaio fotográfico e tal. E é importante para isso a gente estar de alguma maneira conectado com esses clientes, né? Ou seja, você ter um contato via redes sociais, né? Seguir esses clientes no Instagram, por exemplo. Eu sigo alguns clientes meus e por ali eu consigo de alguma forma entender que momento que eles estão vivendo e se eu tenho algum serviço para oferecer para eles naquele momento que eles estão vivendo, né? Então é importante a gente ter essa informação, é o tipo de informação valiosa que a gente precisa ter para a gente poder se adiantar e oferecer aquilo que eles possam se encantar no momento certo. Prospectar novos clientes sempre exige muito mais energia do que a gente atender clientes efetivos, né? Então, aquele cliente que já recebeu os teus serviços, né? Entende a tua forma de trabalho, a tua forma de atendimento, a tua filosofia, né? Filosofia do teu estúdio, é muito mais fácil esse cliente te comprar novamente e te contratar para um novo job, um novo trabalho, do que um novo cliente, né? Aquele que de repente só te conhece pelas redes sociais
ou que participou de algum evento que você estava fotografando, era amigo de um casal, etc. Então, no primeiro momento, é mais certeiro a gente buscar os clientes que a gente já atendeu, ou seja, os clientes efetivos, né? A partir daí, os resultados têm mais chance de acontecer do que novos clientes. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E o que eu diria para vocês é para terem cuidado com descontos, né? Sei que no momento como a gente está vivendo hoje é um assunto muito delicado e cada um sabe onde o sapato aperta. Mesmo assim, é importante a gente entender até onde que a gente pode chegar em relação aos nossos preços, né? Então, para a gente saber qual é o nosso limite, um limite razoável, né? Que não seja um limite exploratório e que sempre a gente acaba se dando mal, é importante a gente saber qual que é o nosso custo para o estúdio, né? Para o nosso negócio se manter de pé, né? E os custos, obviamente, que a gente tem, os custos pessoais de família. Então, entender sobre custos é fundamental para que a gente consiga negociar nossos serviços e negociar de uma forma saudável, que a gente não tenha que fechar o contrato com o cliente a qualquer preço e que no final, quando a gente percebe, a gente acabou perdendo dinheiro ao invés de ganhar. E isso não é raro acontecer. Então é importante a gente entender que talvez um desconto de 20% seja um desconto muito, muito grande. Que a margem de lucro que vocês já tinham era uma margem muito próxima disso. Então, se você tem uma margem de lucro de 25% e você dá um desconto de 20%, você vai ganhar 5% sobre aquele valor que você cobrou. Então, é muito pouco. Então, ficar no 0 a 0, né? Ou então pior, você acabar tendo mais custos com aquele trabalho, ou seja, você sai para fotografar e você já sai devendo, né? Porque aquele trabalho gera custos e o valor que você está cobrando nem cobre esses custos. Então isso é muito delicado. É importante a gente saber negociar e saber até que ponto a gente pode negociar. No calor da negociação, a gente não pode achar um número aleatório, nem uma porcentagem aleatória para poder fechar um determinado trabalho. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado vocês e que possam refletir um pouco e entender em que pontos que podem equalizar, né, principalmente em termos de finanças, e poder, de agora para frente, ter um pouco mais de controle e saber onde que pode ser mais efetivo o controle e onde que a gente consegue ter resultados que possam nos aliviar no dia a dia, principalmente nessa preocupação que a gente tem em relação aos jobs que não estão acontecendo. Então eu espero que vocês tenham curtido aí e convido aí vocês para me seguirem no Instagram. Meu Instagram é @lauromaeda. Me segue lá, mandem mensagens, perguntas, de repente, dúvidas. Eu vou ter um enorme prazer de responder. Um grande abraço.